Vamos lá, boa noite pessoal, tudo bom? De volta aqui para mais um dos nossos videozinhos, né? E hoje eu vou gravar um vídeo diferente. Não vou falar da política nacional, tem a ver com política, mas não da política nacional. Vou falar de uma pessoa que eu aprendi a admirar na internet, nos vídeos que ela grava, nos posicionamentos dela, na posição dela como jornalista, e que essa semana ela passou praticamente a semana toda tendo que se defender aí de, da, dos ataques na internet de algumas pessoas que não deveria aprender a pesquisar antes de julgar as pessoas, né? Gente, o Google, né? Dar o Google eram coisas que as pessoas usavam poucos, mas hoje tudo está na internet, tudo está lá. Coisas muito boas, coisas ruins, você tem que ler e ir procurando alças que te levem à informação, à raiz da informação, tá? Então, mas está lá. Mas enfim, vamos falar aí, é uma pessoa que não é do meu estado, né? Não, politicamente eu não vou conseguir votar nela, mas gostaria que fosse aqui do estado de São Paulo. Ela representa o estado do Paraná, que é a Cristina Grêmio, né? Jornalista, né? Cristina Grêmio, que está aí galgando um pleiteando, né? As próximas eleições para o nosso Senado. E nós precisamos dela lá. Mesmo não sendo do meu estado, do estado de São Paulo, sendo pelo Paraná, ela vai estar lá somando, eu confio, acredito, né? Pelos posicionamentos dela, pelo tudo que eu acompanho dela na internet, que ela vai estar lá nos representando aí como Brasil, né? Como uma senadora do Brasil, muito bem. E aí as pessoas estão aí criticando ela pela troca de partidos que ocorreram, pelas trocas de partido, né? Por não ter ido ao PL, por não ter continuado no União Brasil. E ela já contou essa história e eu vou contar porque eu quero contribuir também. Algumas pessoas já contaram, alguns amigos dela já contaram. Minha opinião vai ser só mais uma, mas vou entrar nessa corrente, nessa onda de justificar as condições pela qual Cristina Grêmio fez a troca de partido, foi lá para o PSD para poder concorrer, para poder ter um apoio, uma estrutura agradável, plausível, forte para concorrer ao Senado e ganhar. E se tudo correr bem, ganhar. Como nas próximas eleições como senadora e tirar um daqueles senadores meia-bocas que se encontram, que estão lá hoje, né? Que para mim é um Senado falido, né? Com raras exceções, raríssimas exceções, meia dúzia, tá? Os demais, para mim, são meia-boca vendidos que enganaram o povo nas últimas eleições e estão lá e precisam ser substituídos, trocados por pessoas boas. Cristina, ao meu ver, é uma das pessoas boas. A outra no estado de São Paulo, que o Derrite, que eu acho que vai sair também, ainda não sei. São Paulo tá osso, né? De achar. Mas enfim, vamos falar aí. E eu vou repetir algumas coisas que talvez você já tenham escutado, mas eu quero contribuir dessa forma. Cristina Grêmio concorreu à prefeitura nas últimas eleições e eu acompanhei de fato por gostar, né, dela como jornalista, das postagens dela, seguir ela na internet. Concorreu para a prefeitura de Curitiba e saiu por baixo ali, né, tinha muita influência, tinha muitos seguidores na internet, então com certeza ela ia ter um bom desempenho, mas ela não esperava que ela fosse para o segundo turno com um candidato lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu lembro que era do PSD, né? Foram para o segundo turno e ela ficou com 42% dos votos e o candidato do PSD lá ficou com, não tem expressão para mim, talvez por isso que eu não lembre, ficou com 57%. Mas, né? Mas o que poucas pessoas sabem é que a Cristina Grêmio não teve o apoio
nem do próprio partido para disputar a prefeitura de Curitiba, tá? Ela disputou o primeiro turno pelo partido, o partido deu até que um certo apoio, um partido minúsculo, insignificante, né? Como legenda, tá? Como legenda, partido minúsculo. E aí quando ela foi para o segundo turno, por problemas internos lá, que algumas pessoas do regional, das regionais, com o partido nacional, né? Teve uma desavença lá e eles disseram a alto e bom tom que não apoiavam a Cristina Grêmio e, por incrível que pareça, apoiaram o adversário dela, né? Fizeram campanha, inclusive alguns correligionários fizeram campanha para o candidato que concorreu com ela e mesmo assim ela ainda chegou ali batendo na trave ali com 42% dos votos de Curitiba. Depois disso, depois dessa pataquada, né, ela se aliou à União Brasil com algumas promessas. Inclusive, ela tinha lançado a pré-candidatura dela ao Senado há algum tempo atrás, aí, sei lá, 6 meses que ela vem trabalhando essa candidatura, porque todo mundo gostaria de vê-la como senadora. Ela fez uma aliança ali com o Sérgio Moro, né, que ia sair como candidato, pré-candidato ao governo do Paraná, né? Ao governo do Paraná. O Moro é uma incógnita, né? Eu não sei. Eu acho que ele contribui de alguma forma, passivo demais. Eu não votaria nele, né? Fez um bom trabalho na Lava Jato e um ótimo trabalho. Elogio. Está sendo quebrado, está sendo moído pelos nossos supremos aí por conta da Lava Jato, mas ele prendeu um bandido, né? E depois disso ele teve algumas ações que, a meu ver, eu não faria, né? Mas assim, tá cuidando da vida dele, é a vida dele. O que a Cristina não esperava e não sabia do Sérgio Moro é que ele cuida da vida dele. Né? Então ele fez uma certa aliança, se lançaram pré-candidatos, viajaram lá ao Paraná, ele como pré-candidato a governador, ela como pré-candidata a senadora. Do nada ele saiu, foi para o PL e negociou a vida dele e largou lá para trás. E aí o partido, então, né? Ela não conseguiu ali legenda para isso. Aí o partido já começou a mudar algumas estratégias, já começou, Cristina, vamos ser mais humilde, vamos lançar tua candidatura para deputado federal. Temos outros nomes, né? Fizeram outras alianças, novas alianças. E ela se sentiu, e eu concordo com ela, de certa forma, deixada para trás, traída, né? Pelo Sérgio Moro, né? Ela foi bem elegante ao falar sobre ele, mas ela foi traída, foi deixada para trás, né? E ela foi elegantíssima ao dizer sobre, ó, acabou nossa parceria, a partir de agora seguimos caminhos independentes. Nos apoiaremos no futuro, mas agora, nesse momento, cada um segue o seu caminho. E ela não quer ser deputada federal, porque para ela, e eu também acho, eu concordo, ela disse isso num dos vídeos dela aí, que ela contribui muito mais como jornalista, né? Como jornalista política, que ela é muito, muito boa, do que como uma deputada. E eu sei disso, eu concordo, porque nós temos lá 500 e tralalá deputados lá federais, estaduais, que não valem também uma pataquada, né? Eles não conseguem segurar o cara que está lá presidindo, que eu não vou dizer o nome dessas pessoas para não dar ibope. Tem um presidente lá da Câmara dos Deputados, né? Que é um zero à esquerda, que não escuta o que os deputados fazem. Os deputados federais e estaduais não têm forças contra ele, não tem forças, né? Não consegue fazer com que ele coloque as pautas que nós queremos que ele coloque, que o povo votou nos deputados para que eles colocassem as pautas que beneficiassem a população, que caçassem a corrupção,
que votassem a favor de benefícios para a população, né? Que legislassem adequadamente. Então, ela quer ser senadora. E ela recebeu aí bateu de porta em porta e portas fechadas, porque ela é uma liderança forte, é uma liderança de opinião. Ela não será subjugada. Ela vai dizer a opinião dela, tanto vai dizer a opinião dela que aí entrou na negociação o Ratinho, né, o Ratinho Júnior, que é presidente do PSD lá no Paraná, e disse para ela assim, ó, venha com tuas opiniões, nós a queremos aqui, nós vamos lançar a tua pré-candidatura para o Senado, e o PSD vai ter um candidato próprio para presidente, que eu acho que é o Caiado, né? Tudo leva a crer que seja. E você vai apoiar o teu candidato, a tua opinião. Você vai ser nossa senadora pelo PSD com as tuas opiniões, mesmo você apoiando o teu candidato, que todo mundo sabe abertamente, até então é o Flávio Bolsonaro. E ela fez essa negociação para que ela conseguisse concorrer e honestamente, honrosamente, vai concorrer. E eu gostaria muito de que fosse uma opção de voto para mim aqui no estado de São Paulo. Né? Mas Marcelo, o PSD é pé em duas canoas. O Kassab, gente, o Kassab é o eterno vice, né? O sonho do Kassab, agora minha opinião, né, é ser vice. Vice alguma coisa, né? Ele não tem poder de voto, ele não consegue captar voto para ele. Ele precisa de alianças para eleger a sua chapa, né? Deputados, senadores, governadores, ele precisa de algumas alianças, de alguns apoios. Mas a hora que o pau quebrar, o Kassab, lá no final da reta, no final da curva, quando a gente fizer a curva e ficar no final lá dois candidatos, que não seja o Caiado, que não é o Caiado está com 7% de intenção de voto, enquanto que o Lula e o Flávio Bolsonaro estão empatados lá na casa dos 40%, né? Então, muito improvável que o Caiado consiga bater de frente com um desses dois. E o Kassab, lá na frente, vai apoiar o Lula. Tá? Esse sapo cor-de-rosa vai apoiar o Lula. Quando a reta fizer curva, ele vai apoiar o Lula. Quando ficar Flávio Bolsonaro e Lula, ele vai apoiar o Lula. Ele vai apoiar o lado ladrão das coisas. Né? O lado dos benefícios. O barco que vai dar para ele uma vice alguma coisa. Né? O sonho desse senhor é ser um vice. Né? Ele já tentou ser vice, ser candidato de vice aqui em São Paulo, ainda está tentando. Né? O sonho dele era que o Tarcísio o chamasse para ser vice na chapa de reeleição. O sonho dele era que alguém o chamasse para ser vice na chapa para presidente, porque ele não tem poder de voto, ele não consegue alcançar, arrastar na figura dele, né? As pessoas o conhecem, né? Esse sapo cor-de-rosa aí. Então a ideia dele é conseguir vagas, né? Influência, seja na Câmara, seja no Senado, seja nos governos, o diabo a quatro. Então, o Kassab a gente sabe que é. O Kassab é presidente nacional do PSD. A Cristina Grêmio foi para o PSD, um convite do presidente regional do PSD no Paraná, que é o Ratinho Júnior, que a meu ver foi muito bem, né? Ele deixou a corrida presidencial por saber que o Brasil precisa ganhar essa eleição, o Brasil precisa ganhar essa eleição do Lula. Ele deu lá as justificativas dele, quer terminar o mandato dele como governador, quer assumir lá as empresas da família, mas para mim ele foi inteligente em deixar a corrida presidencial por saber que o Brasil precisa ganhar a eleição. E aí ele fez esse convite a Cristina Grêmio, né? E a Cristina Grêmio vai ser uma ótima senadora. Eu acho que os políticos que estão hoje aí iniciando as novas lideranças têm que olhar na postura, na idoneidade dessa
jornalista e agora política brasileira e tirar, por exemplo, eu tenho muito orgulho de dizer, Marcela, mas você não acha que está sendo precoce demais? Ela ainda nem ganhou, pode ser que ela ganhe? Pode ser que ela ganhe e vire, né? Como já aconteceu com muitas pessoas que a gente votou e se corromperam pelo sistema. Existe essa possibilidade, mas eu quero dar meu voto de confiança a ela, mesmo ela sendo candidata pelo Paraná e eu votar no estado de São Paulo. Os amigos delas, os colegas, os correligionários, as pessoas que a conhecem, estão fazendo vídeos e postando, tentando justificar isso. Estão fazendo vídeo aí de 3, 4 minutos dizendo da pessoa dela. Eu estou fazendo um vídeo aqui que está dando quase 15 minutos já. E contei a história das trocas de partido, porque eu escutei todas as histórias e pesquisei as histórias e vi a situação daquele micropartido que não apoiou nem para ser prefeita de Curitiba, da aliança que ela fez, que ela levou, ela foi deixada para trás, e agora a proposta do PSD que vem ao encontro ao que ela quer para a vida dela, que é ser senadora da República, e que o Brasil precisa de uma pessoa com esse posicionamento jornalístico, político e de entendimento de nação. Ok? Minha opinião hoje foi única e exclusivamente em apoio a essa pessoa que eu estou fazendo, porque eu admiro, que eu sigo ela nas redes e vi que ela gastou a semana toda hoje tentando justificar o motivo pelo qual ela fez essa parceria partidária para conseguir ferramentas para disputar uma eleição para o Senado. Beleza, pessoal? Obrigado. Boa noite.